se perguntassem o que é K-pop ou dorama, para um jovem de 10 anos atrás ou mais, dificilmente ele saberia a resposta. E o motivo disso não é que essas coisas não existiam, mas sim que não eram tão populares a ponto de atravessar o oceano e chegar até onde a gente está. Mas hoje em dia a situação é bem diferente e as chances de você receber uma resposta da mesma pergunta são muito altas. Isso porque tanto o K-pop quanto os doramas são bastante consumidos no mundo todo e hoje a gente vai tentar entender o que fez essa parte da cultura coreana ficar tão popular. Então, se você gosta de K-pop e doramas ou simplesmente quer entender de onde surgiu, você está no vídeo certo. O que é o K-pop? Respondendo de forma simples e direta, podemos dizer que o K-pop é um gênero musical, mas esse gênero vai um pouco além do que apenas ritmo e letras. Por exemplo, se você mostrar para um brasileiro uma música de axé ou forró, mesmo que ele não goste, ele reconhece o estilo musical. O mesmo não dá para se dizer no K-pop, já que esse gênero engloba muitas influências de outros estilos musicais, tornando difícil para alguém que não está habituado saber exatamente o que é só de ouvir. Pois é, por mais que a resposta curta seja música popular coreana, você encontra muita coisa de rock, hip hop e entre outros estilos. Mas se para um ouvido destreinado pode ser um pouco difícil saber o que é K-pop, é bem fácil quando você não usa só os ouvidos. Uma das grandes características e forças do K-pop é justamente o seu estilo visual. Os vídeos são todos mega produzidos, todos em uma qualidade altíssima, todos com estilo visual bem condizentes entre si, e apesar de musicalmente a gente ter algumas variações, temos também algumas fórmulas, como por exemplo, um refrão muito chiclete, que geralmente é o nome da música e muitas vezes é uma palavra ou em inglês ou apenas uma mistura. O nome K-pop é de certa forma influenciado pelo J-pop, que seria a música pop japonesa que tem suas diferenças, mas também tem algumas semelhanças. Mas o K-pop já existe pelo menos há 4 décadas, porém algo mudou nos últimos anos que fez ele ficar tão popular e vamos falar disso já já, mas antes vamos entender o que são os doramas também. O que é o dorama? Novamente, temos outra coisa que é diretamente influenciada pela cultura japonesa. Lembre-se que antes da Coreia do Sul ser esse país culturalmente famoso, quase toda a influência cultural que o mundo recebia dessa região vinha do Japão, e não digo isso só para o Ocidente, mas também para os outros países próximos. E isso vale para a Coreia, pois antes de terem o K-pop e os doramas coreanos, eles tiveram acesso ao J-pop e a doramas japoneses. Mas o que é esse tal de dorama? Dorama vem da pronúncia japonesa para drama, e de modo geral são séries, apesar de muitas vezes as pessoas se referirem ao dorama como uma novela. Essa definição não está totalmente errada, o que acontece é que existem vários tipos de dorama, e enquanto alguns ficaram conhecidos como séries, os que se assemelham mais às novelas é que são comumente chamados de dorama. Um grande exemplo disso é a série Round 6, que apesar de todo mundo chamar de série, é um tipo de dorama também. Mas as que ficaram mais conhecidas como dorama são chamadas por lá de trend dramas, que seria uma novela mais leve, e a Jetsuku, que seria mais ou menos o que a gente entende como novela das 9 aqui no Brasil. Apesar de estarmos falando hoje especificamente sobre os doramas coreanos, ou como também são chamados K-drama, vale citar que o termo dorama é usado em praticamente toda a Ásia, então temos doramas japoneses, chineses, coreanos, entre outros. E pode fazer o teste, se você não conhece doramas ainda, pergunte para alguém com menos de 30 anos se ele sabe o que é um dorama e as chances dele saber são enormes. Mas por quê? É isso que vamos descobrir agora. A onda coreana. No final da década de 80, a Coreia do Sul saiu de uma ditadura militar que durou décadas, e quando isso aconteceu, eles tiveram a ideia de reviver a identidade nacional para reerguer a cultura do país. Esse movimento, que envolvia principalmente grandes investimentos em cultura, ficou conhecido na mídia como Hallyu, ou como onda coreana. Para não ficar falando termos técnicos aqui para vocês, eu vou tentar resumir o que seria essa onda coreana de uma forma mais fácil de entender. Você já deve ter ouvido falar de como é difícil fazer filmes aqui no Brasil, pois não tem tanto investimento assim, não é mesmo? A ideia da Coreia do Sul era justamente o contrário. Eles liberaram muito dinheiro para a criação de conteúdo, que obviamente aumentou a quantidade e a qualidade. Além disso, eles abaixaram muito o preço para a exportação desses produtos, e para fechar com chave de ouro, em 97, houve uma crise financeira na Ásia que afetou os países. Juntando todos esses fatores, ficou muito mais cômodo para a China e Taiwan comprarem doramas e filmes coreanos do que gastarem dinheiro produzindo eles mesmos. E de pouco a pouco, a cultura coreana começou a se espalhar pela Ásia, começando pela China, passando por Hong Kong, Taiwan, Vietnã, até finalmente chegar no país que antes era o polo cultural da região, o Japão. Mas apesar disso ter começado lá atrás, a onda coreana nunca parou de verdade. E é isso que fez ela ficar tão grande mundialmente. Depois de conquistar o mercado asiático, eles continuaram investindo pesado
enraizado na cultura e isso rendeu para a Coreia do Sul grandes feitos nos últimos anos. E não estão falando só dos doramas ou dos grupos de K-pop. É só você lembrar que não faz muito tempo que tivemos Round 6, a série coreana que simplesmente parou o mundo inteiro, ou alguns anos antes, quando tivemos o filme coreano Parasita, ganhando o Oscar de melhor filme, sendo o primeiro filme de língua não inglesa a ganhar o maior prêmio do Oscar. Você pode não ter percebido, mas a cultura da Coreia do Sul já se espalhou pelo mundo inteiro e de forma muito efetiva. Todo esse reconhecimento que a Coreia do Sul vem conquistando nos últimos anos é um retrato de um longo caminho percorrido pelo país. Por que isso nos fascina tanto? Eu expliquei os motivos que fizeram a Coreia conseguir exportar suas obras para o mundo, mas o que faz essas obras serem tão queridas em países com culturas tão diferentes? Na verdade, ser culturalmente diferente é algo extremamente chamativo em muitos casos. Vamos pegar os doramas como exemplo. Se você já assistiu a algum dorama, você pode notar várias características e maneirismos que são comuns na cultura coreana, desde a forma de se conversar, de se relacionar, até mesmo a forma de pensar. E essas coisas chamam muito a atenção de um público externo. Outro fator que faz especialmente o Brasil ser um grande consumidor do dorama é que a gente é um público muito cativo de novelas. E eu sei que muitos fãs de doramas não gostam dessa comparação. Mas, gente, vamos ser francos aqui. O Brasil é um dos países mais famosos pelas suas novelas e é um assunto que a gente tem propriedade. E, obviamente, o público gosta desse tipo de drama há décadas. Mas não foi só a gente que se encantou com a cultura coreana, pelo contrário. Como eu já havia dito, os coreanos estão dominando o mundo com as suas músicas, doramas e filmes. Outro fator que fez com que a Coreia estourasse nesses últimos anos são os serviços de streaming, como a Netflix. Várias dessas plataformas notaram o interesse do público por esse tipo de conteúdo e cada ano que passa adicionam mais obras coreanas, principalmente os doramas. E em 2020, o Ministério da Cultura da Coreia do Sul fez uma pesquisa onde descobriu que o Brasil foi o terceiro país que mais consumiu produções audiovisuais sul-coreanas naquele ano. E isso explica muito sobre os doramas, filmes e séries. Mas e o K-pop? Aí é até mais fácil de explicar, basta você olhar o enorme sucesso que os grupos de K-pop fazem no YouTube. Em dezembro de 2012, Gangnam Style foi o primeiro vídeo a ultrapassar a casa dos bilhões e isso foi um grande chamariz para a Coreia do Sul na época. De lá para cá, muita coisa mudou, mas o interesse do mundo pela música sul-coreana só aumentou. E sim, Psy é um artista de K-pop, apesar de ele ter um estilo diferente dos grupos que fazem mais sucesso hoje em dia, e ele foi quem abriu as porteiras do YouTube para toda essa galera nova. E é muito importante também notar que mesmo os grupos que já existiam antes dessa época só foram fazer um enorme sucesso mundial depois, além, é claro, da grande quantidade de novos grupos que fizeram muito sucesso e também vieram depois, como o BTS, que é de 2013. E outra coisa que ajudou muito o K-pop, além do YouTube, foram as redes sociais. Trabalhar com música antes e depois das redes sociais são momentos totalmente diferentes e o K-pop mostrou saber aproveitar muito bem das vantagens que essa comunicação instantânea e constante pode gerar. Olhando hoje, muita gente acha estranho do nada ter tanta gente gostando de K-pop e doramas, mas se a gente reparar bem e entender tudo o que aconteceu, vai ver que a Coreia do Sul vem pavimentando essa estrada há anos. Qual a importância do K-pop para a Coreia? Só para vocês terem ideia, o grupo BTS gerou cerca de 11 bilhões de dólares para a economia do país em 2021, o que se reflete em 0,3% do PIB total da Coreia do Sul. Falando assim, parece pouco, mas vale lembrar que estou falando só do BTS e não do K-pop como um todo. O BTS é um grupo tão importante que um dos assuntos mais discutidos atualmente, tanto dentro quanto fora da Coreia, é a ida dos membros do grupo para o exército devido ao alistamento militar obrigatório. Pois é, assim como no Brasil, lá eles têm que se alistar obrigatoriamente quando chegam na idade. E bom, a idade chegou para o Jin e J-Hope do BTS, já que tem até algumas fotos deles ali no exército, e claro que isso repercutiu muito, afinal, eles são atualmente o maior símbolo do K-pop. Mas além deles, existem outros grandes grupos de K-pop que fazem um sucesso absurdo, tanto na Coreia quanto no resto do mundo. E se você ficou curioso para entender mais sobre os grupos de K-pop, já fizemos um vídeo aqui no canal falando sobre os mais importantes grupos, então dá uma olhadinha que eu aposto que você vai adorar. Por que amamos K-pop e doramas? Essa é uma pergunta difícil, pois varia de pessoa para pessoa. Às vezes, o que te faz gostar de K-pop é diferente do que me faz gostar, mas mesmo com todas essas diferenças, existe algo que une todos nós, que é a primeira comunidade. É isso mesmo, para os amantes do K-pop e dos doramas, sempre vai existir um grupo de pessoas que compartilha dos mesmos gostos ou de gostos muito parecidos, e esses grupos são parte fundamental de todo esse movimento cultural. Então, se você também ama assistir um dorama ou ver um show de K-pop, já deixa aqui nos comentários falando o que mais te agrada na cultura coreana. Assim, a gente faz uma sessão dos comentários ser um grande ponto de encontro dos fãs da cultura coreana aqui no canal.